Todos os meus parceiros maravilhosos, como estão vocês? Tenho certeza que estão indo muito bem. E a Deus seja o louvor. Escutem hoje novamente. Meu estúdio ainda está em construção. Estamos construindo e terminando agora o segundo set. Então acabei de ministrar no Carisma e isso foi poderoso. Então eu quero mostrar a vocês uma parte do que aconteceu hoje, que vocês serão realmente abençoados. Obrigado a propósito pelo seu apoio. Ontem os números foram tremendos quando pegamos vocês, mostramos o que aconteceu na igreja dos meus filhos alguns dias atrás, mas o que aconteceu hoje, eu quero que você veja e seja abençoado. E então eu vou voltar e orar com você. Então assista isso e obrigado por ser meu parceiro maravilhoso. Eu te amo, assista. Senhor, eu te agradeço pelo que você vai nos mostrar. E eu oro hoje para que abençoe esta equipe maravilhosa. E abençoe esse ministério, abençoe essa família. Senhor, abençoe o livro. E sim, por escreverem juntos para a sua glória. E quero dizer para a sua glória, sim, em seu santo nome, o povo de Deus diz amém. A razão pela qual eu quero falar com você, primeiro estou muito animado. Estamos trabalhando neste novo livro, Mistérios da Unção. Deixe-me contar como tudo aconteceu. Eu escrevi Bom Dia Espírito Santo, a unção e outros livros sobre o assunto. Mas nunca pensei em minha vida que escreveria algo sobre a unção que estou realmente andando agora com Del, porque eu não sabia disso na época. E a razão pela qual estamos chamando isso de mistérios, porque é de muitas maneiras misterioso, uma vez que você entende. Então eu quero apenas dar as boas-vindas a todas as pessoas queridas que nos assistem nas mídias sociais. E nós gostaríamos que todos vocês soubessem que o livro, eu acho que sai no próximo ano, em abril de 2022. E por favor, esteja procurando por ele. Quando eu terminar de falar, eu sei que você gostaria de uma cópia. Vou colocar o link aqui do curso Acessando o Espírito. Aqui está como tudo começou. 2010, 11, 12 foram os piores anos da minha vida. E eu não quero passar por todo esse processo de novo, mas minha esposa e eu nos divorciamos. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, francamente. E Deus nos trouxe de volta em 2013. Nos casamos novamente com a mesma garota maravilhosa com quem eu sou casado agora. Nos casamos de novo. Pela primeira vez foi em 1979. Augusto Steve Strange estava no meu casamento. Você não pode acreditar que nós voltamos há muito tempo. Mas o pai dela era o pastor da Assembleia de Deus do Calvário. Homem muito ungido, homem muito poderoso. Infelizmente, em 1982, ele está com 81 anos, ele deixou a igreja. E eu não quero falar sobre o porquê, mas ele deixou a igreja. E isso trouxe muitas lutas em nossa casa. Não por causa dele sair da igreja, é por causa do que aconteceu depois que ele deixou a igreja. Bem, de qualquer maneira, então, eu continuei vivendo feliz por muito tempo. Estamos muito felizes agora. E talvez 1990, algo em meados dos anos 90, é quando os problemas começaram. E isso é porque nós começamos aqui em Orlando e a igreja foi do 0 a 10 mil. Então a pressão ficou muito ruim em mim, quero dizer, na minha família. Então começamos a dizer que está em todo mundo. Então de qualquer maneira você pode imaginar tudo o que veio de uma só vez e causou muitos altos e baixos. E então o divórcio aconteceu. Quando o divórcio aconteceu, eu não sabia que Deus iria me colocar em uma escola do Espírito. Incrível. Eu fui para a escola novamente, sem saber que estava na escola. O que aconteceu? Eu seria pregado enquanto eu estava lutando com o que estava acontecendo em nossa casa. E a unção seria mais poderosa.
às vezes do que costumava ser quando eu era jovem. E fiquei intrigado como Deus pode me usar dessa maneira quando minha própria vida pessoal está desmoronando. Agora, eu não sei se alguns de vocês passou por algum divórcio, imploro a vocês que nunca pensem nisso, porque é muito, muito prejudicial e destrutivo para a família. Meus filhos sofreram por causa disso. Deus tem sido muito, muito gracioso para a nossa família. Nossos filhos hoje estão indo tão bem. Minha preciosa filha Jéssica, meu primogênito Maicon, seu marido tem imagem de Jesus, está crescendo em todo mundo. Meu precioso Lírio é a esposa de um pastor e o amor intercedor e cuida de uma igreja, tem seu próprio ministério na Califórnia. Joshua é agora na Fusei University, ele é um dos melhores alunos aprendendo engenharia musical. Então ele vai ser, eu acho que ele está se formando este ano e está ganhando muito dinheiro. Eu espero que ele seja uma pessoa do ministério. Então tem sido uma boa história do que Deus fez conosco. Mas agora esses 3 anos não foram bons. Todos os advogados se envolveram com divórcio, foi muito, muito caro. E custou $870 mil para o divórcio. E um casal, para meu espanto, pagou por isso. Um de nossos parceiros, o Senhor falou com uma família preciosa para pagar minhas contas para o divórcio, que foi outro milagre incrível. Mas eu estaria no telefone com os advogados. Eu contratei uma advogada em Los Angeles, uma mulher advogada, e ela me ligava bastante. Eu ia vê-la em seu escritório, na Praça Central. E então temos que lidar com as palavras de Suzane. Foi bastante doloroso, e outras coisas sobre isso eu nem falo. Mas aqui eu estaria no telefone, lutando com tudo isso. E então naquela noite fui pregar. Bem, você provavelmente pode entender quando alguém está lutando assim. Sua vida de oração começa a morrer. Comunhão com Deus não é tão forte como deveria ser, porque você está no modo de sobrevivência. O que realmente foi ótimo é que eu realmente entrei no mundo ainda mais fundo apenas para manter minha paz, você sabe, mentalmente. Mas eu iria pregar e ter uma grande reunião, grandes reuniões em todo o mundo, e eu saía daquela plataforma imaginando como isso pode ser. Como eu nem orava hoje e eu nem li a palavra hoje, por que Deus faria isso? Houve momentos em que minha vida espiritual foi realmente em um lugar ruim, naqueles 3 anos, horríveis. Quero dizer, tive momentos altos como todos nós temos, mas, querido Senhor, também tive muitos maus. E eu via a unção funcionar de tal maneira que não conseguia entender. Então, finalmente, cheguei à conclusão. A unção que vem sobre mim quando eu prego não tem nada a ver com a minha vida. Foi preciso isso para me mostrar. Porque nós, pregadores, e eu acho que a maioria dos crentes nunca pensa na diferença, nós pensamos que não há línguas, continue com isso. E então eu tive que olhar para a Bíblia. E eu disse, tudo bem. Eu disse, como o Senhor me mostra, estou certo, estou errado, isso é algo que talvez eu nem devesse olhar. E acontece que estou lendo o capítulo 2 de 1 João, versículo 27, eu estava lendo o capítulo inteiro e muito mais do que isso. E então, notei que no passado eu apenas continuaria com o capítulo. Eu disse, espere um minuto. Eu não tenho isso. Porque disse, a unção que habita em você.
Eu gostaria de ler isso para você, eu acho que seria muito esclarecedor para todos vocês apenas notar como o Espírito Santo nos deu essa verdade. 1 João, capítulo 2. Eu gosto de usar agora meu iPad porque meus olhos não são o que costumavam ser. Então a minha Bíblia está toda colorida em letras pequenas e você nem consegue ler o que diz. João estava lidando, estou bem. João estava lidando na época, na igreja, com uma heresia que estava incomodando todo mundo. E a heresia era o arianismo, negando a divindade do Senhor. Ele não veio em carne, então ele disse isso. Se você ler todo aquele capítulo, se você ler o versículo 20, 26, diz que essas coisas eu escrevi para você, a respeito aqueles que te seduzem. Então havia um problema de pessoas serem seduzidas, heresias e assim por diante. Ele disse, mas a unção que você recebeu dele permanece em você e você não precisa que ninguém te ensine, mas como a mesma unção te ensina de todas as coisas, e é verdade, e não é mentira. E mesmo que vos tenha ensinado que nele permanecereis bem. Me impressionou porque estou pensando. E pensei sobre a unção para o ministério. Escrevi um livro sobre isso. E pensei sobre isso, mas nunca prestei atenção a isso. A unção que recebestes dele permanece em ti. E assim pensei, espera um minuto. A unção que vem sobre mim não dura. Vem, vai. Vai, vem quando eu prego. Levanto que estou feito e diz que permanece. Isso deve ser uma unção diferente, que eu desconheço. Então diz, e você não precisa que nenhum homem te ensine. Bem, com certeza a unção em um ministério ou a unção em um ofício não tem nada a ver com conhecer a palavra. Por quê? Existem pessoas ungidas por aí que nem conhecem a Bíblia. E eu conheci pelo caminho. E então continuei lendo. Quero dizer que eles podem conhecer partes da Bíblia, mas eles não conhecem toda a verdade da Bíblia. E aqui está o que me atingiu. Eu pensei, espere. Quando eu entrei no ministério, eu mesmo não conhecia a Bíblia. Eu estava começando a conhecê-la. E isso diz que se eu sou ungido, não preciso de ninguém para me ensinar. Agora, sempre precisei que me ensinassem. Eu sempre vou precisar que eles me ensinem no futuro. Isso é algo diferente. E então disse, e a mesma unção te ensinará todas as coisas. Isso pode ser do meu ministério? De jeito nenhum. E é verdade. E não há mentira. Em outras palavras, a unção que ele diz aqui é que te protege do engano. E como te ensinou, tu vais permanecer no Senhor. E então comecei a olhar para outras escrituras, não só esta, muitas delas na verdade. E eu preciso procurá-las por toda parte. E aqui mencionamos o primeiro, é 1 João 2,27. Muitas vezes no livro, bem, de qualquer maneira, logo depois estou sentado com o Oral Roberts, e foi quando realmente começou, foi aí que as coisas começaram a, como devo dizer, venha junto para mim aqui mentalmente. Estou pensando que eu tenho que olhar mais para isso. Ele está naquela época, ele estava morando no sul da Califórnia, onde eu morei por um longo tempo, 21 anos, e ele estava lá, não muito longe da minha casa, na verdade, somos vizinhos. Eu vejo muito, eu vi Oral Roberts, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, às vezes pelo menos 1 vez a cada reviravolta, e nós levamos comida para ele, ele vinha para casa, e sua casa ia para o estúdio. Quero dizer, eu via
muito. E eu ia apenas para sentar com ele na hora, especialmente quando Evelyn estava ficando frágil. Você sabe que ele me ligava e dizia: você pode vir, vamos jantar. E eu ia. E um dia eu estou sentado com ele. Oh, meu Deus. Quando aquele homem, às vezes ele dizia coisas para mim de uma maneira tão incrível. Uma vez eu vou te contar essa história rapidamente antes de continuar. Eu diria, ore por mim, eu vou ter uma cruzada. Então toda vez que eu fosse para o exterior, toda vez que eu fosse para casa, eu ia para a casa dele antes, ficava de joelhos, põe as mãos em mim, vou para a Índia, vou aqui, lá. E ele ia, ele sempre dizia: bem, estou com você, estou indo com você enquanto você vai. E veja aquelas curas. A partir disso foi tão doce e gracioso. Então John de Menezes me convidou para ir para a Libéria. E eu recebi uma carta do presidente da Libéria na época. E cerca de uma semana ou 2 antes da cruzada que eu estava orando, eu disse que quero que ore para mim, vou para a Libéria. Nessa altura ele só me olha, não diz uma palavra, apenas encarei até ficar bastante nervoso. E sempre ia vê-lo, cerca de uma semana ou 2 antes, eu teria qualquer cruzado, eu sempre ia lá e ele orava por mim. Você sabe, tudo estava bem naquele dia. Ele olha e ele diz que você vai para a Libéria, você vai voltar. E eu lancei: Deus vai te julgar por morrer cedo. Disse o que ele disse: se você for para a Libéria, eles vão te matar. E Deus vai te julgar por ter morrido cedo. Eu não vou. Havia 1 semana e meia antes da cruzada, liguei para John de Menezes, eu disse que não vou para a Libéria. O que eu disse, no geral, fui roubado, eles vão matá-lo se eu fizer isso. E ele continuou. Então você ficou muito chateado. Você não acredita que eu disse? Escute, isso é Oral Roberts. E quando Oral Roberts diz que você vai morrer, você vai morrer. Eu não fui. Ele diz que o presidente enviou uma carta. Como ele pode fazer isso para mim, para o presidente, para o país? Eu disse: olha, pega os cartazes que estão por toda a paz, as pessoas estão esperando por você. Eu disse: pastor John, eu estou lhe dizendo agora que está o que eu não sei. Quando você sabe que aquele presidente foi derrubado numa guerra civil, assim que ela começou, se eu tivesse lá, teria sido morto pela oposição. E voltei para casa e disse: doutor, obrigado, você salvou minha vida. Eu não fui claro, mas quando tudo isso aconteceu, eu vim vê-lo. E eu disse: querido Deus, bem, estou feliz que você ouviu ele. Então esse foi o tipo de experiência. Uma vez eu tive com aquele homem, mais de uma vez. Então dessa vez eu estou sentado, estou dizendo: tudo bem, eu vou fazer a ele agora uma pergunta que eu tenho que fazer a este homem de Deus. Antes que eu mude de ideia. E estou pensando em alguém que costumava pregar e fazer sexo com mulheres. E aquele homem era altamente ungido. E eu ouvi e chorava. Mas ele ia atrás dele, pregava e dormia com a garota, que eu não disse ao Oral Roberts. Ele ainda hoje não sabe de quem eu estava falando. E eu nunca contei a ninguém quem é aquele homem. E eu posso contar o Steve em particular algum dia, mas eu também não quero isso no livro. Estou pensando nessa pessoa. E eu disse: ei, doutor, eu disse, como alguém pode pregar com tal unção que move seu coração, e então vai e faça isso? E não disse a ele o que sem hesitação ele disse a unção. Então o que você disse novamente a unção. Eu estava em choque. Eu disse: explique isso para mim. Ele disse: bem, Benny, a unção em sua vida e a unção em seu ministério não são os mesmos. Eu disse: você sabe que eu estava pensando sobre isso, por causa do que eu estava passando. E então ele disse que a unção em um ministério
Se um homem não está andando com Deus, essa unção irá destruí-lo. E então me conte mais. Ele falou provavelmente por 3 horas. E foi assim que este livro começou. E então, ele diz que quando aquela unção vem em um homem para pregar, ele diz, você percebe que eles se tornam altos. Sim, intenso. Sim, focado absolutamente. Ele diz que a unção que vem sobre eles desperta suas emoções e desperta sua força física. E é isso que faz mais uma vez. Ele disse que a unção em seu coração é aquela que nutre seu ser, aquela que te mantém caminhando com Deus. E ele continuou com isso. Ele disse agora, se a unção em você, em seu coração, enfraquecer, enquanto o Senhor se afasta, ele disse, se você está vivendo em pecado, ele disse que dentro de você não vai ficar forte, ele disse que você ia enfraquecer. E então ele diz, o que acontece é, a unção que vem sobre você, que é um dom, e sendo um dom, Deus nunca vai pegar de volta. Ele diz, você pode perder aquele em seu coração, você nunca perderá aquele no seu ministério. Porque o do ministério é um presente de Deus. Ele diz, agora o que acontece é se o Senhor partir, então só fica. E por quê? Fica. Porque pode destruir sem o Senhor estar com você. Cara, eu fiquei como você agora, eu estava tipo colado. E então, ele disse que os maiores homens caíram depois dos maiores momentos do dia deles. Eu disse, explique. Ele continuou e disse, você se lembra de Laham? Eu disse que o homem andou com Deus uma vez. Depois, ele enfraqueceu em seu coração. Uma mistura entrou. Ele lidou com feitiçaria, ainda sem adjetivo. E então eu disse, ok, eu vou cavar bem aqui, e eu vou descobrir um pouco mais. E garoto, eu já descobri mais que eu encontrei no primeiro canal 18. Oral nunca me disse, mas isso é algo que eu comecei, porque eu disse, ok, isso é tudo que eu quero ouvir. Mas aqui está o que Oral disse também, que foi incrível. Ele disse que cada um de nós tem pelo menos uma fraqueza. E ele começou a falar com uma verdadeira abertura comigo. Ele disse, você tem pelo menos um, e eu tenho pelo menos um. Ele disse que todo ser humano no planeta tem alguma fraqueza, ou talvez mais de uma fraqueza, que ninguém conhece, exceto Deus. O que você está certo? Ele disse, você contou tudo para sua esposa sobre você? Não, você contou para sua mãe, eu sei que ninguém sabe. Eu disse que tem umas coisas no meu nariz de oligar. Ele diz assim, é com todo mundo. Ele disse, aquela fraqueza em você, que só Deus sabe, desde que você esteja na presença do Senhor, está enrugado. Ele disse que não tem para onde ir. Ele disse, agora se você não está na presença do Senhor, está solto. E ele continuou me dando detalhes. Ele disse que alguns pregadores têm problemas com mulheres, alguns têm problemas com mentiras, e eles passaram. Ele disse que se esse problema não está sob controle pela presença de Deus, ele disse que a verdade mexe com o bem e o mal quando se trata daquele homem ou daquela mulher. E aquele menino, as coisas começaram a clicar na minha cabeça quando ele disse isso, porque lembro-me de ter pessoas na OCC e elas sentavam ao meu lado. Um homem em particular, nunca vou esquecer isso enquanto viver. Outro, nunca sequer liguei isso com o que Oral disse até ele dizer. Eu tinha um tipo que veio para o OCC poderosamente ungido. Quando ele veio e quando ele estava pregando, ele terminou de pregar, ele veio, sentou ao meu lado, ele estava com o rosto vermelho. Ele estava realmente comovido porque Deus os usara. E ele olha para mim e diz que você tem algumas mulheres bonitas nessa igreja, gostaria de conhecê-las. Pensei, como esse homem pode dizer isso?
Ele acabou de terminar o culto, ele vem, senta, e a próxima coisa que ele me diz não é quão bom o Senhor é ou qualquer coisa sobre Jesus. Ele diz, você consegue algumas pessoas, você consegue algumas mulheres bonitas aqui, eu quero conhecê-las. Quero um irmão. Então, quando o oral disse que ele disse, ai meu Senhor, é por isso que aquele cara disse isso. Porque aquela fraqueza surgiu, mexeu nele, sobre mulheres. E então Oral Roberts disse que a unção em seu ministério não tem nada a ver com a unção do seu homem espiritual. Isso só te afeta fisicamente, emocionalmente, pronto. Eu disse, tudo bem, eu quero saber mais sobre o que há em mim. Isso é o que realmente importa. E então eu comecei a olhar para a palavra. E eis o que eu encontrei, mas deixe-me dizer algo antes de eu ir lá. Em 1 Samuel 18, Saul começou sendo um profeta atormentado por um demônio. Quando ele tentou matar Davi em 1 Samuel 19, ele profetizou pelo Espírito, mas ele está deitado nu no chão. Interessante. Ele pode profetizar por um espírito demoníaco. No próximo capítulo ele profetiza pelo Espírito Santo. Mas sua ação não é o Espírito Santo. É uma mistura. Misturas são realidade hoje. Eles estavam lá, eles estão hoje. Eu comecei a olhar para toda a palavra de Deus sobre os homens que Deus usou, que tinha uma mistura neles. Profeta Balaão, por exemplo. Saul e outros. Mas o que eu realmente foquei nesses 3 anos incríveis, porque eles se tornaram incríveis mais tarde, em como Deus usou tudo. Começou como Deus pode usar os homens para ter todas essas lutas. Uau! Eu comecei a estudar a palavra ainda, mas depois desses 3 anos, então nesses 3 anos foi tipo acordo, ok? Isso não é exatamente o que você tem pensado sobre a unção. Logo, eu volto, restaurei, casei novamente, tudo é lindo. E então eu disse, Senhor, eu tenho que saber mais sobre isso. Um pouco antes, então, eu voltei. Junto, estou andando no meu quarto. E a voz do Senhor estava em silêncio por 3 anos. Quase e eu os ouço me dizer, estou apenas esperando você voltar para casa. E eu começo a chorar. E meu relacionamento, você não pode acreditar o que aconteceu depois disso. Foi como se apaixonar novamente por ele. E hoje eu não sou o mesmo. Eu sou um homem diferente porque eu aprendi muito, especialmente sobre o próprio Senhor que se tornou meu querido. E quero dizer que assim que eu comecei a olhar para a unção, aqui está o que eu descobri. E eu quero que todos vocês pensem comigo. O que aconteceu com vocês quando foram salvos? 3 coisas que você nem pensa. Número 1, você ficou faminto por Deus. Número 2, nunca mais você acredita que Jesus não seja o Filho de Deus. Tudo que você sabia, ele morreu e ressuscitou dos mortos. E número 3, você se apaixonou por ele. Quão bem simples a unção. No minuto em que você e eu fomos salvos pelo Espírito Santo, Deus tocou nossas vidas. Nossos corações imediatamente se conectaram com o Senhor, porque nos tornamos um com Ele, em espírito. Assim, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando aquilo aconteceu, imediatamente, o que aconteceu? Eu fiquei com fome da palavra. Faminto para conhecê-lo como um bebê, quando esse bebê nasce. Quer comida, em segundo lugar, tudo pode ser novo. Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele morreu na cruz. Ele é meu Salvador, que me disse que eu não precisava ler um livro para descobrir que chama fé. Viva a fé. Foi transmitida a mim em 1 segundo, sem ler um livro sobre fé. Não precisei que ninguém me convencesse, ninguém me dissesse que Jesus está vivo. Eu sabia. Número 3. Eu queria te amar. Eu comecei, mas para que a unção interior se manifeste,
através da minha fome, fé e amor pelo Senhor. Esses são sinais de vida, como um bebê, ou qualquer um de nós. Quando estamos com fome, significa que estamos saudáveis. A primeira coisa que você perde quando fica doente, apetite. E certo, existe o som da vida e o som do inferno, a mesma coisa no espírito. Número 2, a fé em nós ganha vida pelo Espírito Santo. Não é diferente de um bebê, começa a saber que essa é a mamãe. Eventualmente eles saberão que este é o papai. Esta é a família. Ninguém diz que tem que contar o bebê. Essa é a sua família. Número 3, aquele bebê começa a amar a mamãe e papai. E família. Há uma ligação, algo acontece entre as famílias. Especialmente quando uma mãe segura seu bebezinho. Você sabe, uau. No espírito é a mesma coisa. E cresce enquanto caminhamos com o Senhor. E a sua realidade toma conta agora. Enquanto estou a ler isso, estou a pensar em escritura após escritura após escritura. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer em abundância tudo o que pedires ou pensares de acordo com o poder que opera em vós. E tu lês de novo, e mais para estacionar em nós, não pare. Que a unção, ela vem muitas pessoas e falam sobre, muitas pessoas falam um pouco sobre a unção. É tão incrível agora, você pode chamá-lo de um nome diferente. Mas realmente é a parte de Deus, é a parte de Deus trabalhando em sua vida, pura e simples. Assim que eu comecei a olhar para ela, eu comecei a olhar para o Êxodo, onde Moisés disse: mostre-me sua glória, Senhor. E a Bíblia diz algo poderoso. No versículo 29 de Êxodo 34 diz que não desejou sua fé. A unção interior torna Jesus tão real, você se esquece de si mesmo. Ele desejou ele não prestou atenção ao fato de seu rosto estar brilhando. Ele perdeu a visão de si mesmo. Então esse poder incrível dentro de nós traz uma realidade do Senhor para nós, que começa a cancelar nossa própria realidade. Isso é o poder de Deus. Sim, a Jesus seja a glória, a honra e o louvor. Escute, eu quero apenas orar com você, então vamos continuar de novo amanhã, certo? Com a mesma mensagem.